Viver é envelhecer, é degradar-se aos poucos. A condição sine qua non para envelhecer e morrer é ter nascido. Somos oferecidos a Moloque, num ritual de iniciação da degradação chamado nascimento. Moloque, ao invés de nos devorar instantaneamente, nos consome aos poucos, sugando nossa vitalidade e exigindo reposição. Se o processo é interrompido através de uma morte acidental ou prematura, tanto faz, Moloque não rejeitará a oferenda. Fim de citação. Uma evidência de que somos estruturas dissipadoras que se dissipam, em razão de sermos sistemas dissipativos ambulantes, é o envelhecimento. Ao longo do tempo, os sistemas vivos, como nós, cães, moscas, se transformam em processos físicos, ambientais, químicos e biológicos que mais parecem roteiro de filme de terror. Vamos listar alguns deles. Acúmulo de danos moleculares. Os organismos perdem a capacidade de manter sua organização interna em homeostase frente às forças naturais de degradação. As células acumulam danos no DNA, nas proteínas e nas membranas celulares devido a fatores como radicais livres, radiação e erros metabólicos. Os mecanismos de reparo celular, embora eficazes, tornam-se menos eficientes com o passar dos anos. Essa degradação molecular compromete a funcionalidade celular, levando ao envelhecimento dos tecidos. Senescência celular. As células têm um limite de divisão chamado de limite de Hayflick. O limite de Hayflick é o número máximo de vezes que uma célula somática, não reprodutiva, pode se dividir antes de parar devido ao envelhecimento celular, após o qual entram em estado de senescência, deixando de se dividir e funcionar de forma eficiente. Isso ocorre, em parte, pelo encurtamento dos telômeros, que são estruturas protetoras nas extremidades dos cromossomos que se desgastam a cada divisão celular. Declínio na regeneração tissular. Com o tempo, as células-tronco, que são responsáveis por regenerar tecidos, perdem sua capacidade de dividir-se e diferenciar-se. Isso resulta na perda progressiva da capacidade do organismo de reparar e substituir células danificadas. Efeitos sistêmicos. Órgãos e sistemas interdependentes começam a sofrer falhas de forma cumulativa, comprometendo a funcionalidade global do organismo. Por exemplo, o declínio do sistema imunológico torna o corpo mais vulnerável a infecções e menos eficiente na remoção de células danificadas. Entropia, sistemas dissipativos e termodinâmica. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, sistemas complexos dissipativos, como organismos vivos, tendem naturalmente a um estado de maior degradação e decomposição com o tempo. Os organismos vivos utilizam energia para manter sua organização interna, homeostase, mas a eficiência desse processo diminui à medida que o sistema envelhece. Ou seja, tudo conspira para que sistemas dissipativos se dissipem ao longo do tempo. A entropia, de forma simplificada, representa o aumento da degradação em um sistema fechado ao longo do tempo. Nos organismos vivos, a vida é sustentada por processos que adiam esse aumento de degradação, por exemplo, ao consumir energia, alimento e organizá-la em estruturas complexas e funcionais. Vamos explorar este ponto. Envelhecimento como perda de eficiência energética. À medida que envelhecemos, as células perdem a capacidade de reparar danos no DNA, proteínas mal dobradas se acumulam e mitocôndrias, nossas usinas de energia, se tornam menos eficientes. Esse declínio progressivo na capacidade de manutenção e reparo celular é um reflexo do aumento da degradação do sistema dissipativo. Segundo a lei da termodinâmica aplicada ao corpo, em termos biológicos, a vida está constantemente se adaptando à degradação, mas essa adaptação tem limites. Eventualmente, os sistemas celulares não conseguem mais manter a organização interna necessária para sustentar a vida,
e isso leva ao envelhecimento e, por fim, à morte. Processos dissipativos e envelhecimento. Os organismos vivos, como foi dito antes, são sistemas dissipativos. Eles consomem energia, alimento, oxigênio, para manter sua estrutura e suas funções. No entanto, gradativamente, vamos acumulando danos e desgastes. A energia dissipada não é totalmente reutilizável. Parte dela é perdida na forma de calor e outras formas de degradação que não retornam ao sistema. Acúmulo de danos irreparáveis. Moléculas instáveis, como os radicais livres, danificam estruturas celulares. Embora existam mecanismos de reparo, eles não são perfeitos e acumulam falhas com o tempo. Logo, é impossível rejuvenescer e por quê? Se o envelhecimento é um aumento gradual da degradação e danos cumulativos, o rejuvenescimento significaria reverter esses processos, algo que, do ponto de vista termodinâmico, é extremamente improvável em um sistema aberto como o corpo humano. A inversão da degradação exigiria um aporte colossal de energia útil e informações extremamente precisas para reparar cada célula e estrutura danificada. Sem contar que a complexidade do organismo humano torna inviável, na prática, um retorno ao estado inicial sem perda de informação, epigenética, mutações, etc. Analogias entre envelhecimento e o destino do universo. O envelhecimento biológico pode ser visto como uma micro-representação do destino entrópico do universo. Assim como o corpo envelhece, perde energia útil e se aproxima da morte, o universo também está em constante expansão, dissipando energia e caminhando para um estado de máxima degradação, a morte térmica do universo. A vida como um processo entrópico. De forma provocativa, poderíamos dizer que a vida não é uma exceção à degradação, mas sim uma ferramenta sofisticada para acelerar processos de degradação local, organizando-se temporariamente à custa de aumentar a degradação do ambiente externo. Assim, envelhecimento é, portanto, a consequência inevitável do preço pago por essa organização temporária. Em resumo, o envelhecimento é um excelente exemplo biológico para entender a degradação e os processos dissipativos. Ele não apenas segue os princípios da termodinâmica, mas também ilustra como a vida é apenas um mecanismo temporário que realiza trabalho, graças à existência de energia útil. Logo, a vida inevitavelmente colabora com o aumento da degradação. Envelhecer não é algo belo ou sinal de sabedoria, mas sim um processo químico e biológico num grande sistema que é alheio às dores e sofrimentos que um ser vivo pode, eventualmente, experimentar.